também naquele... Eu não sei o que foi aquilo, se foi uma entrevista, se foi um oratório, enfim. Ela, a genitora, dentro da sua teatralidade, diz: o que eu mais queria era que o Miguel me perdoasse. Ela disse essa frase de impacto e eu digo e respondo: eu tenho certeza que ele lhe perdoaria. Eu tenho certeza que ele lhe perdoaria. Porque a gente está falando de uma criança inocente, de uma criança que tem amor e que tinha esperança de resgatar esse amor que foi abandonado pela mãe. Eu tenho certeza, não tenho dúvida alguma, que ele te perdoaria sim. Yasmin, fique tranquila com isso. Tu nos tirou ele do nosso convívio, mas lá em cima onde ele está, não sei se na fazendinha, né? Mas ele está bem. Por quê? No dia 29 o sol nasceu na fazendinha. Eu não sei se isso tem relação com a morte. Às 10h20, depois de um filho morrer, ela manda mensagem para ela: o sol já nasceu na fazendinha. E eu tenho certeza que ele está naquela fazenda, nos olhando, nos guiando. E nesse processo, ele como um anjo, guiou diversos anjos para que a gente pudesse apurar esse caso. Para que esse caso não ficasse impune. Ele nos guiou, ele iluminou o caminho, e eu tenho certeza disso e eu vou mostrar por quê. Esse anjo e o destino guiou outros anjos, para que ao menos ele pudesse ser lembrado, não esquecido, para ao menos que hoje ele desse essa lembrança que a gente vai dar, essa mensagem que a gente vai passar para fora, que a gente não tolera esse ato contra a criança. Um anjo que iluminou a Tatiana na DPPA, iluminou o Rodrigo, policial militar do 190, iluminou o delegado Hatz e a Nátila, iluminou o Segato, o Benhur e o Dias, porque não é coincidência, os melhores policiais, os mais capacitados, estavam, por coincidência, naquele dia, na delegacia de polícia, e experientes que são, ao ouvirem uma mãe relatar um desaparecimento do seu filho no dia mais frio do ano, não demonstrar nenhum sentimento. E questionada, não sei se lembram, pelo Benhur: me mostra uma foto do teu filho, para que eu possa colocar nos grupos e a gente sai atrás dele. E por surpresa de alguém que também é pai, em que tenho certeza, se eu mostrar aqui meu celular, ele acabou a bateria, acabou a memória de tantas fotos do meu Miguel e da minha Júlia. Ele não tinha uma foto do filho desaparecido há 2 dias. O que começa o desenrolar dessa investigação, guiados pelo Miguel, todos os passos dessa investigação. Abalo emocional e agressão física. Agressões físicas. Quem bateu no Miguel? Eu não. Eu não. Foi ela. Foi ela. Eu saía para trabalhar, deixava o meu filho com uma pessoa de confiança que abusava dele dentro da casa, e eu não desconfiava de nada. Chega o Lorenzo e diz: foi ela. Eu nunca toquei nele. Fiz aquele vídeo simplesmente porque ela me pediu, para mandar para a avó, sem lógica alguma, para a avó vir apressar para buscar o menino. Quem agrediu o Miguel? Segundo elas, ninguém. Porque uma disse que foi a outra disse que foi uma, a gente anula. Mas foram as duas. E isso vai ser devidamente demonstrado. As duas. Elas mentiram, como sempre mentiram, descaradamente. Tentaram manipular, como sempre fizeram, senhores e senhoras. Mas agrediam, sim, ele. Não se contentavam só com o confinamento, não se contentavam só com uma abalo emocional, não se contentavam só com a negligência, com a falta de alimento, com a desnutrição daquele menino que tinha asma, que tinha problema de saúde. Elas agrediam fisicamente. Até quando? E por quê? E esse é o ponto que vira a chave e que a gente vai trabalhar e demonstrar com relação ao homicídio, que é pontuado aqui na linha do tempo
a partir do dia 26 até o dia 28, em que, com agressões, com confinamento, alguém que já vinha morto na sua alma, alguém que já vinha definhando, percorre esse caminho. E talvez na falta de esperança de que essas agressões iriam um dia parar, aquela criança já desnutrida, já morta no seu espírito, chega a um ponto que o corpinho não aguentou mais, a ponto de caber naquela mala. E aqui começa sucessivamente mais e mais agressões, mais e mais confinamentos. Alguém que já vinha sofrendo. Aqui foi só o fim. Que matam, jogam no mar. E na madrugada, de um ponto para o outro, após o filho ser jogado no seu caixãozinho, disse ela ontem. Caixãozinho esse que é bonito. E o paradoxo, né, doutora Karine, porque isso é algo que nos chamou tanta atenção nesse julgamento. A marca da mala é Bad Girl. O caixãozinho dessa criança, que diz ela que tanto ama, que tanto tem saudade, foi enterrado, jogado ao mar, no seu caixãozinho da Bad Girl. Essa era a malinha dele. Isso representa a esperança. Representa, e eu vou deixar o Miguel ao nosso lado. Jogam no mar. Mas não contente com isso e questionadas entre si, dentro desse plano, como que vamos então justificar o desaparecimento de uma criança? Talvez seja moleza porque não tem ninguém procurando por ele. Ninguém quer ficar com ele. Ele não vai na escola. A avó está esperando uma decisão de guarda. Quem vai dar falta de um menino que nós já não queremos mais? Um menino que foi o pivô da nossa crise conjugal. Porque ontem nós ouvimos, não sei se a Bruna, se a Natiele, se a Nath, se não sei qual de tantas pessoas, disse que tinha um sonho de ser mãe, de ter uma família. Chegaram a pesquisar sobre clínicas de fertilidade. E está nos cadernos, telefone, agenda, horário, valores. Queriam ter um filho. Mas eu não tinha um. Não era só somar? Não, porque ele não fazia parte do nosso planejamento familiar. Vamos se livrar desse estorvo, vamos jogar ele no mar. Mas antes disso, para a gente se safar disso e tentar enganar a Tatiana, tentar enganar o Segato, tentar enganar o Benhur, vamos tentar pensar em como nós vamos nos livrar desse menino. Porque ontem ela disse que, eu não entendi, vou confessar que foi tanta história para lá e para cá, mas, enfim, que chegou um ponto que eu já também não, confesso que eu não compreendi, mas eu vou tentar ver se a doutora pode me corrigir depois, mas que ela jogou, mas aí ela, não sei o que, passou a noite toda dopada, e aí quando ela acorda, ela sonha com o Miguel, ela quer o Miguel, e ela vai para a polícia para que eles localizem o Miguel, eles não querem localizar o Miguel. Porque ela quer enterrar o Miguel. Só que veja o paradoxo dessa afirmação, e a gente desmascara a mentira quando ela pulsa nos nossos olhos. É que nesse interregno, e eu vou demonstrar aqui, elas, antes de saírem para aquele trajeto, para aquelas filmagens, com o caixãozinho da Bad Girl, ela tem a frieza por volta da meia-noite, meia-noite e 20, e bate com o horário que as câmeras de vigilância flagram elas caminhando. Pesquisando, qual a pesquisa? Como me livrar de impressões digitais. Impressões digitais saem no mar. Essa foi a pesquisa. Quem que perde seu filho? Tem a frieza de pesquisar se impressão digital sai no mar. E por que pesquisar isso? Se é só jogar no mar. Porque, por óbvio, que isso faz parte já de um plano, de uma premeditação, de como eu vou justificar o desaparecimento dessa criança. Como eu vou tentar enganar a Tatiana, como eu vou tentar enganar o Rodrigo, como eu vou tentar enganar o Segato, o Dias e o Benhur. Só que não deu tempo de combinarem muito bem, encenarem muito bem. Porque uma pessoa que não tem sentimento não consegue encenar um sentimento. Talvez em 3 anos treinando, para que esse dia aqui ela consiga tentar chorar, eu não consegui nem ver esse choro, virei de costas, me recusei.
Ali eu entendi o significado de algo que eu nunca tinha entendido, de lágrimas de crocodilo. Elas, então, têm a frieza de pesquisar como se livrar e como se ocultar de impressão digital. E uma vez visto que o mar tira impressão digital, elas passam o dia ainda fora. Porque isso, a gente está falando de noite, entre as 20 horas e as 23 horas. Ele morre. Elas matam ele. Depois das 20 horas, um pouco avançando a madrugada, elas fazem as pesquisas. Documentadas no processo, periciadas, extraídas. Como se livrar de impressão digital. E uma vez ciente, então, disso, felizes talvez, que agora vão viver felizes para sempre, sem ninguém estorvando aquele relacionamento, elas fazem o percurso, o trajeto e talvez aquela marcha fúnebre até o rio Tramandaí, no caixãozinho da Bediguel, largando um menino de 7 anos definhado. Mas eu estava preocupada com a cabecinha dele. E isso de madrugada, elas acordam de manhã e fazem o quê? No dia 29? Oi, amor, bom dia, bom dia. Oi, oi, bom dia. O sol já nasceu na fazendinha. E não é oi, gatinha. Oi, bom dia. Aí não contente o bom dia, não sei se deram conta, é bom dia com vários atos, né? Se a gente pudesse falar, é um bom dia. E a outra responde, o sol já nasceu na fazendinha. Vamos passar o dia feliz, vamos pra rua fazer compras. Elas disseram que foram fazer compras no mercado. Porque a gente já sabe como enganar a Tatiana e o Rodrigo. É só a gente chegar e tentar ali, tu te faz ali, meio ali, fica quieta, vai na minha, e vamos registrar o desaparecimento. Mas antes vão fazer compras. E aqui eu vou aproveitando alguns ganchos que vão surgindo. Foi apreendido, que me chama muito, né? A gente está falando do dia 26, começam os atos de homicídio, né? Alguém que diz ontem que chora por seu filho, pede perdão por ele, porque a Bruna matou ele. Mas no dia 27, o menino definhando, o menino trancado na poço de luz, no roupeiro, a dona Yasmin, ela vai às compras comprar uma bota numa loja aqui no centro e paga R$279. Mas eu não tenho dinheiro para dar para meu filho, eu não tenho o que comer, o banco tem que me sustentar. Mas quando meu filho está morrendo, eu compro uma bota de R$270. Podem passar, por favor, entre vocês? No dia 27. Mas não contente com a bota, no dia 29 eu tenho que fazer compras. Eu tenho que trocar mensagem com meu amor. Porque depois a gente tem que ir lá fazer o teatro na delegacia. Tentar enganar os policiais. Não contavam que o Anjo Miguel, nesse ponto, foi mais forte. Conseguiu iluminar aqueles policiais que tiveram a perspicácia de entender que aquilo não fazia sentido. E saem atrás. E desvendam. E vejam, nessa linha do tempo, elas ligam para o Rodrigo, que está documentado, às 19 horas. Ou seja, elas vão no mercado de manhã. A mensagem da fazendinha foi às 10h20 da manhã. Às 7 horas, elas vão ligar para o Rodrigo. E o Rodrigo questiona. Mas, assim, quando que ele desapareceu? Você está muito calmo. Isso não é da tua conta, eu estou indicada. Eu só quero saber como eu faço o registro. Já serve o registro esse? Já serve? Não, a senhora tem que ir lá na delegacia. Tá bom, então, eu vou. E chega lá por volta das 20h30, quando se depara, então, com a força tática. E desbaratamos todos o